o que é fome? O que é alimentação? Qual que é a relação que nós temos com a alimentação? Eu preciso me alimentar para nutrir o meu corpo. As minhas células, nós temos células que formam todo o nosso corpo. E essas células utilizam nutrientes como fonte de energia. Proteína, carboidrato, gorduras, vitaminas, minerais, água. Aonde é que eu encontro esses nutrientes? Nos alimentos. Ok. Vou beber uma água aqui. Mas a alimentação, ela é muito mais do que uma relação fisiológica de eu preciso de água, que eu acabei de beber agora. Existe também uma relação emocional, social com a alimentação. Por exemplo, lembra de algo que você gostava muito, que a sua mãe fazia quando você era criança? Ou algum cheiro que você sente, que você lembra uma coisa da sua avó, da sua tia, daquela pessoa especial? Ou aquela comida que você sempre faz em dias especiais? Isso é emocional. Festa. Primeira coisa que a gente pensa quando vai fazer uma festa é o que vamos comer. Páscoa tem as comidas típicas. Isso é relacionado à alimentação. Natal tem as comidas típicas. Tem alimentos que as pessoas comem só no Natal. Peru. Já se chama peru de Natal. Não é? Por quê? Porque está ligado uma relação emocional e uma relação social com a alimentação. E aí entra também a nossa fome emocional, que é quando nós buscamos na comida um abraço, um afago, um tapa-buraco para todas as nossas emoções. Mas aí primeiro eu quero te lembrar, que você sabe, mas eu quero te lembrar o que é fome de verdade, que é a nossa fome fisiológica, que é quando o nosso corpo diz, você precisa comer. É quando ele fala, olha, eu estou precisando de nutrientes. Que é quando você começa a sentir dor de cabeça, tremedeira, o estômago ronca, às vezes você sente até náuseas. Tem pessoas que ficam nervosas, que falam que quer comer todo mundo, quer brigar com todo mundo. É quando você olha numa panela lá no fogão e você pensa assim, essa comida não vai dar pra mim. É quando você tem a fome fisiológica, já no estágio enlouquecedor, que muitas vezes você perde o controle de tanta fome que você está sentindo. Teve uma vez, quando eu trabalhava nas escolas municipais, que eu fui nutricionista escolar, eu fui fazer uma visita numa escola rural. Eu saí da minha casa às 6 da manhã, cheguei na escola umas 9 da manhã, mais ou menos. E quando eu cheguei lá, não tinha mais merenda escolar. Lá naquele lugar não tinha restaurante, não tinha lugar para comprar comida. No dia, lá na escola, acho que não tinha nada assim de pronto para comer. Eu sei que nós fizemos o que tinha que fazer rapidinho e voltamos para a cidade. Eu cheguei na cidade 12:10, eu lembro como se fosse hoje. E eu fui direto para um restaurante almoçar. Eu trabalhava em uma outra cidade, não era na mesma cidade que eu moro. E eu lembro que eu enchi o meu prato de comida no nível. Eu sei, porque eu percebi isso depois. Na hora, não percebi não. Eu enchi o meu prato de comida num nível que eu não faço. E eu comecei a comer assim, desesperada. Eu tinha tomado café da manhã às 5 horas da manhã. E por falha minha, eu não tinha levado nada na bolsa para comer. Eu ia pra zona rural, eu deveria ter levado. E eu lembro que eu fui comendo. E quando eu percebi, eu já tava cheia demais. E ainda tinha um monte de comida no prato. Por quê? Foi emocional? Não.
foi o descontrole da fome fisiológica, fome de verdade, porque eu passei muitas horas sem comer. Isso não foi uma fome real, mas foi num nível que eu já não tinha mais controle. Então, com esses exemplos, você consegue entender o que é fome de verdade. A fome de verdade, a fome fisiológica, ela não aparece do nada. Esses sintomas que eu te falei não aparecem do nada. Essa fome que eu senti, ela não começou do nada, ela já começou antes. Mas na situação em que eu estava, eu não tinha o que comer. E aí só foi aumentando, só foi aumentando, só foi aumentando. Agora, tem uma questão que nós já nascemos com essa fome fisiológica, isso é natural, você nasceu assim. Mas ao passar dos anos, você vai perdendo os sentidos de entender muitas vezes essa fome. E você confunde com o nosso assunto de hoje, que é a fome emocional. E por que acontece isso? Vou te dar um exemplo. As crianças. O que nós mães fazemos? Filho, come mais um pouquinho. Filho, você comeu pouco. Quem viveu ou quem faz isso com os filhos? De colocar comida no prato e obrigar o filho a comer até o final? Eu, ainda bem que minha mãe nunca fez isso comigo. Mas eu tinha uma tia que fazia. E eu não gostava de ir comer na casa dela. Porque eu sabia que eu ia ter que comer até o final. Por quê que eu tenho que obrigar uma criança a comer até o final? Se ela diz que não quer mais? Porque eu não entendo o impacto que isso vai trazer para a criança lá na frente. E o pior, adultos que pegam prato, tá? Esse aqui é prato de xícara, mas tudo bem, pires, na verdade. O adulto pega um prato, coloca a comida no prato para a criança, mas coloca na quantidade como se fosse para o adulto. E obriga a criança a comer até o final. E obriga a criança a comer um alimento que a criança não gosta. Existe uma fase seletiva da criança. Isso é natural. O meu filho não come carne vermelha, carne bovina, o Otávio. Raramente ele aceita suíno e com um pouquinho mais de frequência ele aceita frango. Ele come linguiça e ovo. Linguiça para ele não é carne. Ele entende linguiça como linguiça e carne como carne. Eu vou ficar obrigando meu filho a comer carne? Não. Antes ele comia, amanhã ele pode voltar a comer. Então, isso é o princípio de construir a sua alimentação do amanhã. E talvez você que está assistindo agora tenha vivido isso na sua infância. De ser obrigado a comer até o final, de ser obrigado a comer coisas que você não gosta. E automaticamente comer em excesso. E o seu pai e a sua mãe perdoa. Não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Não é? Mas agora, se você está fazendo isso com seu filho, provavelmente você está replicando o que fizeram com você. Agora você tem esse conhecimento, você sabe que isso vai construir um problema para o seu filho, para a sua filha, lá na frente. Os meus filhos, desde o dia que nasceu, eu falo, você precisa comer o suficiente. Você precisa comer o suficiente. Quando eles estão comendo e eu percebo que já comeu demais, eu falo, você já não comeu o suficiente? Para que eles comecem a identificar. Por que eu falo o suficiente? Porque é o suficiente para ele, não para mim. Eu não sei o que é suficiente para ele. Eu não tenho 7 anos, eu não tenho 4 anos, que é a idade dos meus filhos, para entender o que é suficiente para uma criança dessa idade. Ah, tem a teoria, tudo bem, mas é a prática que importa. Eu não me lembro quanto eu comia nessa idade. Então eu vou construindo na cabecinha deles que eles identifiquem o que é suficiente para eles. Porque o que é suficiente hoje, amanhã pode ser diferente, porque eles estão crescendo, não é? E criança também tem fome emocional, também tem ansiedade, também tem. Então, a nossa fome de verdade, a nossa fome fisiológica, ela começa a ser construída lá na nossa infância. E essas situações que eu te falei agora começam a distorcer
a nossa visão de fome de verdade. E uma outra situação que nós fazemos demais com criança, eu também já fiz algumas vezes. Ai, meu amor, se você comer tudo que eu coloquei no prato, você vai ganhar um chocolate. Oh, minha linda, parabéns, você se comportou. Toma um docinho. Você sabe o que a minha mãe fazia? Minha mãe não mora mais aqui onde eu moro, mas ela fazia. E vó é complicado, né, gente? Às vezes a minha mãe ia na rua fazer alguma coisa, comprava um chocolate, passava na minha casa assim, rapidinho, nem entrava. Porque minha mãe quem conhece minha mãe sabe, ela anda 24 horas ligada no 220. Ela passava na minha casa, ela só ia no portão, chamava, eu ia pra abrir o portão, não precisa não, eu só passei aqui pra deixar esse chocolate pros meninos. E aí eles já estavam juntos, né? E eu falava, Jesus amado, e agora? Meus filhos não conheciam Danoninho. Quando ela veio morar na mesma cidade que eu, ó, perdeu. Todinho de caixinha, nunca tinha comprado pra eles, perdeu. Agora ela não mora mais aqui, já tem um ano e pouco, né? Tá um pouquinho mais fácil, mas mesmo assim. Só que aí você fala assim, ai, mas a avó não tem jeito. Tá. Aí você tem que ter um equilíbrio, né? Tem que dosar. A minha mãe não estava 24 horas junto com os meus filhos. Então, uma coisinha ali, outra coisinha ali, isso é agrado de vó, né? Agora, todo dia, toda hora, dar presente, de doce, chocolate, aí é outra história. Aí a gente tem que sentar e conversar, opa, né? Tia, tio, vovô, a gente tem que encontrar um equilíbrio nessa situação. Por quê? Porque talvez você faz tudo legalzinho, às vezes é até pai, tá, gente? Às vezes até mãe, o pai é mais consciente, a mãe não. Você tem que entrar num consenso e entender que isso que você faz, que às vezes você acha que é um agrado da doce, mas é um problema pra você lá na frente. Porque eu acho que dói muito mais você ver um filho obeso e tentar ajudar do que você se ver obesa e se ajudar. Porque você é você. Você tem controle total do que você quer. Agora do filho, esquece. E mãe sofre, né, gente? Então, aí na infância que começa a distorcer a fome de verdade e a se misturar com a fome emocional. Agora, o que é a fome emocional? Basicamente é quando você come por qualquer coisa. Tô triste, eu mereço comer. Tô feliz, eu mereço comemorar. Tô estressada, preciso me aliviar, preciso desestressar. Tô ansiosa, ai, eu vou comer que isso passa. Tô sentindo, sabe quando a gente sente um negócio aqui, um incômodo? Você não sabe o que é, parece uma sensação de pressentimento, de algo ruim. Eu vou comer. A fome de verdade, como eu disse pra você, ela começa aos poucos. A fome emocional, ela surge do nada. Na verdade, não é do nada. Você começa a construir os seus pensamentos de acordo com o que está acontecendo à sua volta. E esses pensamentos te trazem emoções. E aí, do nada, vem essa fome emocional, que eu costumo traduzir como: vai lá comer que isso passa. Você ouve uma voz que fala isso pra você. Então, é uma fome que ela vai construída de acordo com as suas emoções, com os seus pensamentos, com o que está acontecendo na sua vida. Ah, chegou a conta de energia. Não tenho dinheiro para pagar. Estou desempregado, estou com um monte de problema financeiro. E aí você começa a pensar. E aí, obviamente, você começa a ficar triste, começa a ficar deprimido. Aí acontece alguma coisa, alguém fala qualquer coisa pra você, ai, né? Porque você já estava chateada com algo que você não consegue resolver, e aí fica chateada com outra coisa. E o que você faz? Ah, eu vou comer. O seu cérebro precisa te dar prazer.
Ele precisa fazer você se sentir bem. Ele precisa fazer produzir hormônios de bem-estar. E eu já falei isso aqui essa semana, que a forma mais rápida de você conseguir prazer, conseguir bem-estar, conseguir distrair aquele pensamento em algo que te preocupa e te traz emoções não muito boas, na maioria das vezes, né? Porque às vezes a gente come para comemorar, mas a maioria das vezes come para abraçar. A forma mais fácil e rápida é comer. E ninguém sente prazer comendo chuchu, alface, não é? Você vai buscar é doce, é pizza, é lanche, sorvete, certo? E aí, eu vou te dizer como você descobre se a fome que você está sentindo é de verdade ou se ela é emocional. Simples, já até falei aqui. Minhas alunas do projeto já sabem. Quando você sentir fome, você vai se perguntar: chuchu mata a minha fome? Alface mata a minha fome? Quiabo mata a minha fome? Jiló mata a minha fome? Por mais que você goste desses alimentos, eles não vão matar a sua fome emocional. Chuchu mata a fome de verdade. Chuchu gelado, guardado na geladeira que sobrou da última refeição, mata a sua fome de verdade. Até o que você não gosta te satisfaz quando você está com fome de verdade. Agora, quando a fome é emocional, meu amor, ela vem com nome, endereço e telefone. E às vezes até aplicativo para você pedir, tá? Se você falar, tô com fome de comer pizza, meus filhos falam isso de vez em quando. Mãe, vamos comer pizza? Se você falar, tô com fome de comer pizza, tô com fome de comer sorvete, e ficar com aquela fome louca, desesperada de comer pizza, é emocional. Você está descontando sua emoção, algum problema. Eu gosto muito de falar problemas da vida, porque muitas vezes essas emoções têm raiz lá nos problemas da vida. É um casamento que não tá legal, é um casamento que acabou, é um filho que tá dando trabalho, porque não tem um emprego, porque não tá indo bem na faculdade, não tá indo bem na escola, tá usando droga, tá saindo com pessoas que não são muito boas companhias, né? Problemas da vida. Eu tenho, você tem, todos nós temos e sempre vamos ter. Os problemas vão evoluindo, vão trocando, vão voltando, vão desaparecendo, mas nós vamos sempre ter problemas. Então, se você sente vontade, se você sente fome, essa fome tem nome, são as suas emoções causadas por alguma coisa que está acontecendo na sua vida, que você está procurando um abraço na comida. Entendeu a diferença? Fome de verdade vem devagarzinho. Fome emocional, ela é construída devagarzinho, mas você percebe ela assim, ó. Do nada. Vem o nome. E aí, tem uma questão que eu tenho todos os meus pontos para falar com vocês aqui, ó, anotados para que eu não esqueça nada, que muitas vezes a fome vem misturada. Você tá lá, você almoça, tudo legal, bonitinho, com fome de verdade. E aí, depois que você almoçou, o que acontece? Dá vontade de comer um doce. Isso é a fome emocional que aparece depois. E aí você sabe o que eu faço quando eu sinto vontade de comer um doce depois do almoço? Quando eu acho que eu devo comer, eu vou e como. Não tem problema nenhum com isso. Tô com vontade de comer doce, eu vou e como um doce. Quando tem em casa, porque normalmente não tem. Pra eu não ficar me sabotando, porque se tem doce a gente vai comer mesmo se não tiver vontade. Agora, quando eu sinto vontade de comer um doce depois do almoço, que aí tá relacionado às emoções, e eu falo, não quero comer doce hoje, ou não tem doce aqui, eu não vou comprar, o que eu faço?
Eu faço um café novinho e tomo. Pra mim resolve. Passa à vontade. Tranquilamente. E algo muito importante. Muitas vezes, você acha que tá com fome de verdade. Muitas vezes, você acha que tá com fome emocional. E, na verdade, você não tá bebendo água. E aí vem a próxima dica. Quando você sentir fome, primeiro você vai se perguntar, lembra? Chuchu mata a minha fome? Aí você vai conseguir direcionar o que está acontecendo com você. Depois você vai beber um copo com água. Esse copo aqui eu acho que tem 300 ml. Manda um copão de água. E vai esperar um pouquinho. Se essa fome continuar, ela é fome de verdade. Se essa fome passar, não era fome. Era alguma emoção. E se essa fome tiver nome, você já sabe que aí é emoção, aí não tem jeito. E quando você realmente fala, não, eu tenho fome de verdade, aí você vai comer. E para você ter uma noção de quando é fome de verdade, nós não precisamos comer de 3 em 3 horas, só que a gente não pode ficar com fome. Então, o normal acontecer, o normal que eu digo assim, cotidiano, mas não é igual para todo mundo. É você sentir fome a cada 3, 4 horas, mais ou menos, durante o seu horário de rotina, tá? Não durante o horário de sono. Então, se você tá com fome, a primeira coisa você pensa, qual foi o último horário que eu comi? Aí você já começa a entender se já está realmente na hora de você comer de novo, tá? Primeiro passo. Fiz todas as análises, bebi água, perguntei se chuchu mata a minha fome, ok. Tô com fome mesmo, vou comer. Tá. Coma devagar, mastigue pelo menos 20 vezes. Nutri tem que contar. Não, você não precisa contar, mas coma devagar. Preste atenção na sua alimentação, no que você está comendo. E não fica lá no celular, na televisão, conversando, brigando com o filho, né? Igual é aqui em casa, é uma loucura essas crianças. Às vezes a rotina da gente é assim, né? Mas faça ao máximo para que você tenha atenção para a sua comida. E demore pelo menos 15 minutos se alimentando. Por que nutri? Porque nós temos 2 sensações que seu corpo te envia para dizer, você comeu o suficiente, que é a saciedade. A primeira delas é o estômago, você sente ele cheio. Encheu. É igual eu falei do copo. Quando chega aqui, ó, você sabe que tá cheio, você vê. Seu estômago você não vê, mas você sente que encheu. Quando você come demais, você sente que encheu, você passa mal. E eu sei muito bem como isso acontece. Eu lembro de um dia, eu tinha 16 anos de idade, eu comi 5 fatias de pão caseiro. Adorava aquele pão, gente. Nunca mais vi pão assim, ó. A fatia era mais ou menos assim. 5 fatias de pão caseiro, com manteiga. Eu não me lembro quantos copos de leite com Nescau eu tomei, mas pelo menos um, né? Eu tinha 16 anos. Eu fui deitar e dormir, né? Porque eu tava passando mal de tanto que eu comi. Então a gente sabe quando a gente come demais. Não tem como dizer que você não tem essa sensação. Parece que a comida parou aqui, ó, de tanto que você comeu. Você não consegue pensar, você não consegue andar, você fica ofegante. Essa é a sensação gástrica. Mas não precisa chegar nesse ponto para você saber que você comeu demais. Antes de chegar nesse ponto, o seu estômago te envia a sensação de, ó, tá cheio. Quando chega nesse ponto, é porque você sentiu que comeu demais, mas ainda continua comendo. E aí é uma escolha sua continuar. Agora, além da sensação gástrica, existe a sensação cerebral, que é quando o seu cérebro entende que você já comeu o suficiente. É a mastigação que traz essa sensação.
Tá latindo ali de novo, gente. Essa sensação que traz a mastigação que traz essa sensação cerebral. E é por isso que você precisa de um tempo para poder entender que você já comeu o suficiente. Se você come rápido demais, você acaba comendo além do que você precisa. Qual que é a sensação que você vai sentir primeiro? O estômago explodindo de cheio. Um exemplo. Mães que estão lá comendo bonitinho e o filho chora, o filho briga, acontece alguma coisa, alguém bate no portão. Tô falando mães porque é minha realidade, né, gente? Mas você tá comendo e por algum motivo você tem que parar de comer. Você vai, faz o que você tem que fazer e volta e olha no seu prato. E descobre que a comida tá fria. Você vai comer de novo? Muitas vezes sim. Muitas vezes não. E não é porque a comida tá fria. É porque você já teve a sensação cerebral de que já está suficiente. Comeu o suficiente. Então, o que você vai fazer quando você está na dúvida se você comeu ou não o suficiente? Para de comer. Bebe a água, espera uns 15, 20 minutos. E aí você vai perceber. Continuo com fome. Não tenho mais fome. Se eu passar a comer chuchu ou jiló, ou lembra de algo que você não gosta, vai matar minha fome? Não. Então aí é fome emocional. Ou sim, é fome de verdade. Se você identificar que você tá com fome de verdade mesmo, aí você volta a comer. Se não, pronto, já acabou, já é o suficiente. E para isso, para que o seu organismo te dê essas respostas, você precisa de tempo, você precisa de atenção, você precisa olhar para você, identificar as questões. Por que eu falei lá atrás da relação que nós temos com as crianças? Para que hoje você ensine o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto a maneira correta. Ou não ajude a distorcer essa sensação de fome de verdade, fome emocional, que acontece muitas vezes conosco quando somos crianças, né? Talvez tenha acontecido isso lá atrás com a gente. Naquela época não tinha informação, hoje tem. Então você pode hoje ajudar essa criança a não ter a mesma relação com a comida que você tem. E eu te digo isso para você entender os porquês você não consegue na sua alimentação. Porque a raiz pode estar lá atrás. Ah, mas aí não tem jeito, não tem como eu voltar na minha infância e resolver isso. Não, tem. Você entendeu que começou lá. Mas tudo nós aprendemos e reaprendemos e readaptamos e modificamos. A questão é buscar a raiz, entender os porquês, para daí começar a trabalhar essas questões. Conseguiu entender o que é fome emocional, o que é fome de verdade, a relação entre as duas, como identificar e como começar a colocar essa fome emocional para fora? Porque talvez ela seja a raiz do seu problema de engordar ou de não conseguir emagrecer. Beijo no coração de vocês. Compartilhem essa live com as amigas. Esse assunto fome emocional é muito importante. Vamos compartilhar esse conhecimento com o maior número de mulheres possíveis para começar a bloquear essa fome emocional que atrapalha o emagrecimento da mulherada. Beijo. Tchau.